Presta atenção nessa cena que a gente vai colocar agora. Que é de mais uma pessoa que sai pelas ruas e é abordada por criminosos. Olha lá, um só. Olha a violência. Tem áudio, Mari? Tem áudio, né? Ó, vamos ouvir. Vocês ouviram, gente? Esta mulher, voltando para casa, foi abordada por um criminoso que foi completamente agressivo. Olha o desespero de uma pessoa que quase perdeu a vida. É uma médica veterinária. E eu vou te dizer, Dani, mas ela saiu correndo, tá tudo bem. Ela foi baleada. Olha lá, ó. Você ouviu o barulho de disparo? Coloca de novo a imagem. Ouviu, ó? Nesse momento, gente, ela já está baleada. E mesmo baleada, ela levanta e sai correndo porque tem medo. Esse criminoso poderia ter voltado. E agora, com exclusividade, a nossa repórter Juliana Tourinho vai conversar ao vivo com esta mulher. Que eu vou dizer, Juliana, eu tenho certeza que foi o pior momento da vida dela. Não sei se ela já está me ouvindo, se ela tem escuta aqui. Eu queria agradecer por você estar conversando com a gente. E eu vou dizer uma coisa. Que situação e que alívio poder estar aqui conversando com você, porque o pior não aconteceu, apesar de um cenário absurdo como esse. Bom dia a você, Juliana, de volta, e também a essa vítima que a gente não vai identificar por uma questão óbvia, né, gente, de segurança. Exatamente, Dani. Foram momentos de pânico aqui para a vítima. Está conversando com a gente aqui com exclusividade, muito machucada, Dani, muito debilitada. Ela vai contar como tudo aconteceu. Seja muito bem-vinda ao Primeiro Impacto com a Dani Brandi. Por favor, conte pra gente como foi. Você estava saindo da academia quando, de repente, voltando para casa a poucos metros, foi abordada por esse criminoso. Exatamente. Eu estava descendo a rua aqui em frente de casa, com o celular na cintura, justamente porque a gente já sabe que o bairro tá bem perigoso. No entanto, eu observei, né, o motoqueiro vindo na minha direção. Logo ele me abordou com uma arma, disse que era um assalto e imediatamente eu saí correndo. Foi a minha primeira reação, correr, só que eu escorreguei e caí. No que eu caí, ele desceu da moto e tentou pegar meu celular e a minha reação foi ir pra cima dele, tentar ficar com o que é meu. Foi quando ele disparou na minha perna e deu também alguns disparos pra cima. Isso fez com que ele, acredito que ficasse meio que apavorado, enfim, e subiu na moto, foi embora e eu consegui sair correndo aqui em direção à minha casa. Mas foi bem assustador e um livramento de Deus. E assim, a gente observa que a rua no momento estava vazia. Quando ele passou com a moto, que começou a te observar, você sentiu que seria uma vítima, né? Sim, exatamente. O meu coração já dizia. Na hora que ele passou subindo a rua em direção a mim, eu falei, putz, não acredito. Vai acontecer alguma coisa. Meu coração já estava sentindo que ia acontecer isso. E aí ele também ficou nervoso, né? Efetuou 3 disparos, 2 para cima, Dani, e um acabou baleando de raspão a perna dela. Me conta como foi que ontem, depois que tudo isso passou, como é que ficou? Vocês foram para o hospital? O que aconteceu? O médico te medicou? Como é que foi o procedimento por lá? Sim, num primeiro momento a polícia militar que chegou até o local fez o primeiro atendimento, colocou algumas faixas por conta do sangramento. Sangrei bastante, principalmente no rosto, né? Aqui na região do supercílio, onde sangra bastante. Tá bem inchado, né, como você pode ver. Mas aí a ambulância chegou, me levaram até o hospital, fiz exame de tomografia, graças a Deus tá tudo bem. Foi só realmente a pancada da pele, né, a lesão da pele, onde eu tomei alguns pontos no rosto, aqui no couro cabeludo também, e alguns pontos na coxa, onde foi feito o disparo, mas a bala entrou e saiu, então, graças a Deus, eu tô bem. É um livramento de Deus, assim, sou grata ao meu Deus por ele ter me livrado. Foi uma reação natural minha, não sei, acredito que por ser médica a gente tem esse instinto de fazer alguma coisa. Exato. E eu só fiz, eu não pensei. O joelho dela, Dani, tá bem machucado ainda aqui, com bastante escoriações, e foi um livramento mesmo, viu? Porque você tá viva. Agora, o que fica, né? Essa sensação de insegurança. Você não pode mais sair de casa. Dani, quer perguntar, Dani? Quero sim, Juliana. Eu quero perguntar para ela. Ela falou que estava com a sensação de que algo
iria acontecer e de fato aconteceu, né? É como se o nosso anjo da guarda ali, dependendo da religião de cada um, nos avisasse de alguma forma. Eu queria perguntar para ela a dinâmica dessa abordagem, porque a gente percebeu que o bandido, ele estava muito nervoso e ele estava muito agressivo. E o que chama a atenção nessa imagem, Juliana Torinho, quem está nos acompanhando, nós estamos conversando ao vivo com exclusividade com esta médica veterinária que foi vítima de uma tentativa de latrocínio. Não é tentativa de roubo, é uma tentativa de latrocínio e é assim que a justiça tem que entender. Que é o roubo seguido de morte, porque ela está viva aqui por um milagre. Eu quero perguntar para ela, Juliana, o seguinte, o que ele falava exatamente nesse momento? Porque a gente ouve ali no áudio, ele muito nervoso, ele xingando. E mesmo baleada, ela continuou correndo, porque ele continuou ameaçando, ela ficou com medo dele voltar? Sim, exatamente. Eu fiquei com medo dele voltar. Então, à medida que eu vi ele subindo na moto, indo embora, eu saí correndo em direção à minha casa porque eu tinha medo dele voltar. Foi quando eu comecei a gritar socorro, socorro. E alguns vizinhos acabaram vindo na minha direção e me ajudando. Meu esposo também prontamente veio me ajudar. Mas a sensação era de que ele pudesse voltar, infelizmente. Ele estava sozinho? Algum outro comparsa na rua estava ali monitorando? Ou ele de fato saiu e fugiu sozinho? Olha, eu acredito que ele estava sozinho, porque acredito que depois dos disparos ele ficou tão apavorado quanto eu e foi embora. Durante o momento em que nós estávamos brigando, né, pode-se dizer, ele só mandava eu sair, sai, mas eu tentava puxar o braço dele para pegar meu celular, enfim, e foi quando eu consegui e ele acabou indo embora. Você conseguiu ver o rosto dele, conseguiu identificá-lo? Já viu aqui na região ele passando? Que também pode ter sido, Dani, um crime de oportunidade. Viu ela ali andando, a rua vazia, né? Tudo favorável. Sim, exatamente. Foi uma oportunidade. Eu sozinha, numa rua escura, mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, né? Eu tenho minha fé, como a Dani comentou, sou cristã e eu acredito muito que é uma nova vida e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. É uma nova Dani, vida. Realmente, viu? Foi um livramento muito grande. É uma nova vida, porque Sim. Quando a gente acompanha, e aí ela falou assim, é um crime de oportunidade. Não é crime de oportunidade. Sabe por quê, Ju? Não indo contra o que você falou e o que a gente está acostumado. É crime que virou normal, é normalidade, é crime de normalidade, não é mais crime de oportunidade. Exatamente. Porque se ele não tivesse abordado essa médica, ele teria abordado outra pessoa com toda certeza. Então não é crime de oportunidade, é crime de normalidade, porque nós estamos normalizando situações como essa. Não dá pra gente aceitar que uma pessoa que trabalha todos os dias, que acorda cedo, que trabalha de forma honesta, saia de casa e seja abordada dessa forma. Olha, essa mulher poderia, gente, ter perdido a vida, mas felizmente ela está bem e está aqui conversando com a gente ao vivo. Não é a mesma oportunidade que o seu Zé Maria teve. A gente mostrou antes desse caso da Juliana. Eu acho que a nossa entrevistada estava ouvindo nosso retorno. O seu Zé Maria, infelizmente, não teve a mesma chance. A família dele hoje chora. É crime de oportunidade para bandido. É bandido que tem oportunidade no Brasil. Que tem oportunidade de sair, de roubar, de matar, vai preso, é solto. Aí quando tá preso tem visita. Aí se trabalhou, registrado em algum momento da vida, a família vai receber um salário. E a vítima do seu Zé Maria? E essa mulher, gente, que tá baleada, vai perder dia de trabalho. Quem que vai pagar? Quem que vai custear o prejuízo dela? Ninguém. Felizmente, a gente está mostrando um caso de uma mulher que sobreviveu. Mas tantos outros, todos os dias são mostrados aqui diariamente de pessoas que não têm a sorte. E no Brasil a gente não pode contar com sorte, a gente tem que contar com políticas públicas de qualidade que cuida. Essas políticas precisam cuidar da população para que a gente possa sair de casa, independente do horário, sair com vida e voltar com vida, não voltar baleada. Essa mulher foi baleada, voltando do trabalho. Isso é um absurdo. Ju, continua com ela aí. Qualquer novidade, inclusive, em relação a essa investigação, se a polícia fizer essa identificação, nós vamos, claro, fazer questão de mostrar aqui a justiça de alguma forma sendo feita.
Nossa entrevistada, que obviamente está com medo, eu queria te agradecer imensamente, que Deus continue te abençoando e te protegendo, tá? Porque com certeza você tem uma nova data de aniversário, minha amiga. Sinta o meu abraço aí, tá? Não tem como, né, gente, a gente não se revoltar com um caso como esse.